Vamos falar de novo. Decora comigo aí, gente. Uxilá. Eu sou evangelista Patrícia. Deus abençoa. Vamos lá. Vamos falar? Vamos falar os livros da Bíblia até onde a gente leu? Primeiro, os livros do Pentateuco são 5. Escrito por Moisés. Dada autoria a Moisés, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Sim. Aqui no livro de Deuteronômio, Moisés morre. E aí vem o livro de Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Foi um grande guerreiro, conquistou. Josué. Juízes. Depois de Juízes, primeiro e segundo Samuel. Samuel que ungiu Saul como rei. O povo pediu um rei. Antigamente eu achava que foi o povo que escolheu Saul. Não foi, não. Foi Deus que escolheu Saul, tá? Vamos prestar bastante atenção aí. Depois de primeiro e segundo Samuel, vem primeiro e segundo reis, tá? Depois de primeiro e segundo reis, vem primeiro crônicas e segundo crônicas. Vê se eu tô certinho aqui, né? Isso mesmo, primeiro crônicas e segundo crônicas, que vem agora. Então nós já lemos, e quando for agora a próxima leitura, nós vamos ler o primeiro livro de Esdras. Vamos ver quem foi Esdras aqui. Vamos ver quem foi Esdras aqui. Isso mesmo, é bom. Gente, eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo. É muito gostoso, tá? Então deu para aprender aí, gente, o Velho Testamento. O Velho Testamento todo aponta para a cruz. Todo aponta para Jesus, tá? Todo. É muito importante isso. Então nós já lemos esses livros todos. Se Jesus não voltar até lá e se Deus não me levar antes, eu pretendo ler a Bíblia toda, sabe, em Cristo Jesus com vocês, tá? Em Cristo Jesus. Aí, gente, terminando primeiro segundo crônicas. Tem gente que fala segunda, mas é segundo, tá? Segundo crônicas. Aqui, esse livro de Esdras. Ó, a tradição judaica atribui este livro a Esdras. É atribuído, não é totalmente confirmado, não. Este livro chama Esdras. Contudo, os estudiosos continuam a discutir essa autoria. É atribuída a Esdras, mas eles ainda estão discutindo. Obrigado pelos bastões, gente. Tec na telinha. E aí, gente, em manuscritos mais antigos, Esdras e Neemias constituíram um único livro com características semelhantes quanto ao estilo e conteúdo. É possível que crônicas, Esdras e Neemias tenham sido editados pela mesma pessoa, alguém conhecido como cronista. Mas aí a seção escrita em primeira pessoa pode ser considerada de autoria de Esdras, mas não há registro que comprove se o editor compilou os livros e inseriu escritos de Esdras. Provavelmente tinha sido compilado em algum momento depois de 458 anos antes de Cristo. E aí, gente, o plano de fundo da história do livro de Esdras, né? A história começa 538 anos antes de Cristo, durante o primeiro governo do rei Ciro. O rei Ciro estava governando. O rei da Pérsia estava governando sobre a Babilônia. E o rei Ciro que deu libertação para os israelitas, claro que tudo com permissão de Deus, né? E durante o exílio dos judeus de Jerusalém ocorreram 3 grandes deportações, 3 grandes levas do povo israelita, tá? A primeira deportação foi 605 a.C. E depois a terceira deportação, a segunda leva dos judeus foi 509 a.C. e a terceira leva 586 a.C. Jerusalém e o templo haviam sido destruídos pela invasão de Nabucodonosor. Vocês lembram quando Jerusalém e o templo foram destruídos por Nabucodonosor? Eles invadiram lá, né? E aí Nabucodonosor levou todos os utensílios lá para a Babilônia. E agora a Babilônia está sob o governo da Pérsia.
o Ciro, ele invadiu a Pérsia, né? E aqui, gente, Jerusalém havia sido destruído pela invasão de Nabucodonosor e seu exército babilônico. Muitos judeus foram mortos ou exilados. Dentre os que foram levados para o exílio havia líderes políticos, religiosos, intelectuais da comunidade judaica. Mais tarde, Ciro subjugou os babilônios e o império passou para outras mãos, acreditando que a adoração a deuses estrangeiros, deixa eu ver o que eu perdi. Dentre os que foram levados para o exílio, havia líderes políticos, religiosos, intelectuais da comunidade. Mais tarde, Ciro subjugou os babilônios e o império passou para outras mãos. Acreditando que a adoração a deuses estrangeiros era uma vantagem política, eles achavam que era uma vantagem política, Ciro tolerava até incentivava essa prática, o que resultou no edito aos judeus para que retornasse a Jerusalém a fim de reconstruir a casa do seu Deus. O edito permitindo que os judeus voltassem à sua terra natal foi escrito no cilindro de Ciro, em 538 a.C. Descoberto no século XIX, o cilindro repete e confirma o relato babilônico do tratado benevolente recebido pelos judeus quando eram cativos do rei Ciro. Aqui o que aconteceu? Eles foram levados, o povo judeu foi levado pelo rei Nabucodonosor. Depois houve aí o Ciro passou ele dominou a Babilônia, né? Dominou a Babilônia, e agora houve completando 70 anos que os judeus estavam presos na Babilônia. Tudo é mão de Deus, temos que ver a mão de Deus em tudo, que isso aí era uma promessa de Deus, que eles iam ficar 70 anos no cativeiro. Deus toca lá no rei Ciro e ele manda os judeus voltar para casa e reconstruir. Ele agiu politicamente, mas tudo tem mão de Deus, tá, gente? Nós temos que ver a mão do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aí o que aconteceu? Os profetas antigos era Jeremias, que nós vamos estudar ainda a respeito deles, Isaías, haviam profetizado tanto os acontecimentos do exílio, quanto finalmente o regresso dos remanescentes de Jerusalém. Isso tudo que aconteceu aqui, os profetas Isaías e Jeremias profetizaram, tá? Tudo aconteceu. Hoje, gente, tudo que está escrito na palavra de Deus continua acontecendo. Se você observar a Bíblia, você vai ver que continua acontecendo, tá? E aqui esse é o livro de Esdras, né? No capítulo 1, o capítulo 1 fala assim: no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que Jeremias já tinha falado isso, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, houve 3 levas, né? Três deportações. E todo aquele que restar em alguns lugares, que habita os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, né? E todo aquele que para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para eles subirem e edificar a casa do Senhor,
a qual está em Jerusalém. Todos que habitavam nos arredores ajudaram com objetos, prata, com ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Zesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: de 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outras espécies e 1000 objetos. E aqui está falando, todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Foi a primeira leva que saiu. Esdras está aqui no livro de Esdras, né? Tá falando, Deus tocou em Ciro e como se diz, para ele era algo político, ele permitir que as pessoas voltassem para os seus deuses. Como ele sabia que o povo de Israel servia ao Deus único, ele foi e perguntou quem queria ir. Claro que é a mão de Deus. E eles voltaram. A primeira leva voltou para Jerusalém. E, gente, Deus quer tirar você do mundo das trevas. Ainda dá tempo de voltar. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, mas se você não tiver a certeza da salvação, para onde você irá? Eu antes de aceitar Jesus, eu vivia agoniada. À noite eu tinha medo de morrer. Agora eu durmo tranquila. Se Deus me levar, estou tranquila. A pessoa que fica sofrendo, deita na cama e entra em agonia. Eu entrava em agonia, gente. Eu não tinha certeza da minha salvação. Agora eu tenho certeza. Cometo pecado sim, mas eu guardo essa certeza dentro de mim. A palavra de Deus está se cumprindo. Amém? É isso que nós temos que... Não se esqueça de ler a Bíblia.